Oi. Existem amigos que a vida nos prepara. Existem amigos que a vida nos apresenta. E existem irmãos que a alma reconhece. O Juan Martins foi as duas coisas. Amigo, amiga, hoje o canal Na Trilha do Terror faz uma pausa no ministério, faz uma pausa para falar de uma verdade dolorosa. A partida de um dos nossos amigos, mais do que um seguidor, mais do que um apoiador, mais do que um ouvinte, mais do que um inscrito. O Juan era o combustível por trás de muitas ideias e episódios que vieram aqui no programa. Ele era aquele que incentivava quando as luzes se apagavam. E o desafio parecia grande demais, mas ele sempre nos animava a ir adiante. O Juan não era só um espectador da nossa história, ele era parte da engrenagem. Ele acreditava no projeto, ele vibrava com cada vídeo, estava sempre ali, com uma palavra de apoio, um sorriso e aquela lealdade que a gente só encontra em quem caminha ao nosso lado, com o coração aberto. Vocês sabem que eu anunciei várias e várias vezes, desde 2022, quando a gente começou a campanha lá na Apoia-se, que a gente precisava de uma máquina, porque até para gravar áudio já, eu estava impossibilitado, porque a máquina não estava funcionando. E o Juan, ele se sensibilizou com isso e removeu essa barreira. Em janeiro deste ano, ele mandou de presente aqui para nós um notebook, uma máquina muito boa, que nos possibilita a fazer vídeos, renderiza muito rápido. Então os vídeos que você assiste aí no Spotify hoje, que você assiste aí no YouTube, é graças ao Juan, que encaminhou essa máquina para a gente. Ele não mediu esforços para nos ajudar, foi o primeiro apoiador do canal lá na Apoia-se, foi o primeiro a assinar a Apoia-se para nos ajudar. Ele assinou o plano máximo, professor matemático Juan Martins, Juan Medeiros Martins, Juan Medeiros Martins, corrigindo o nome dele. De novo, Juan Medeiros Martins, foi o primeiro apoiador lá na Apoia-se e nos ajudou a trazer essa máquina que agora eu estou utilizando para fazer essa singela homenagem para ele. Dizem que a vida nos ensina a encarar o medo, o horror, o terror, ensina a gente a encarar o medo, mas nada prepara a gente para o medo de seguir sem um irmão, sem aquele que estava sempre disponível a te estender a mão. Eu sei que a nossa trilha não termina aqui, cada novo mistério, cada episódio que for aqui gravado vai ter a digital do Juan, porque, repito, o programa só não acabou esse ano porque o Juan ajudou a gente, pessoal. Você que curte aí o canal, o programa só não acabou porque o professor de matemática Juan Medeiros Martins, lá de Sobral, no Ceará, se compadeceu, se sensibilizou com a nossa situação e mandou um notebook pra gente de presente. Então, daqui pra frente, cada episódio que for produzido nesse canal, os que vão entrar aí, que a gente está falando, brincando, eu gravei com a Aqui Siqueira falando que ele doou o notebook pra gente. A gente brincou que ele não era um apoiador, mas ele era um prefeito, um governador, um presidente. Ele nem ouviu isso, porque não deu tempo, infelizmente veio a falecer. Mas, de novo, cada episódio que você ouvir aí, amigos, esse ano tem a digital do Juan, porque se não fosse ele, o programa havia acabado, não teria tido a 6ª temporada. Juan, em memória do Juan, ele repousa no seio da terra, ele não está me ouvindo, ele não está me vendo. Segundo a Bíblia, lá em Eclesiastes diz que os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma. Tudo para eles já passaram, amor, raiva, ódio. Sua memória jaz no esquecimento. Então ele se repousa. Jesus fala que aquele que crê nele, ainda que morto, viverá. E compara a morte como um sono. Então eu acredito que muito em breve eu vou ver o Juan de novo quando Jesus voltar aqui nesse mundo.
Inclusive a série que a gente está gravando agora, ontem eu gravei com o Ney Pantoja, a série Amanhecer de um Novo Tempo, que nos foi encaminhada por Alejandro Bulhon, onde ele vem trazendo à luz da Bíblia, as profecias bíblicas, Daniel e Apocalipse principalmente, que são livros dificílimos de entender. O autor desses relatos, dessa série, ele vem comparando os eventos da Bíblia com os eventos históricos do mundo e mostrando como cada profecia foi cumprida. Então, com base nisso que o Alejandro Bulhon mandou para a gente, nas escrituras sagradas, aí, esse mundo pouco tempo resta e Jesus vai voltar. E aquele que creu em Cristo, que descansou em Cristo, vai acordar de novo para um novo amanhecer. Eu tenho certeza que eu vou ver o Juan de novo. Então, de novo, a memória dele será sempre lembrada aqui, por cada episódio que nós gravarmos. Seu celular vai estar sempre na nossa memória, sempre reservado um espacinho, lembrando que um novo episódio que foi lançado, eu vou lembrar, o Juan já estaria ouvindo, porque ele vibrava com cada novo episódio que era lançado aqui no canal. Ele incentivava, vinha no meu PV, cara, isso ficou muito bom, né? Dizem que a vida é uma trilha cheia de mistério, mas o maior privilégio da minha foi ter caminhado ao lado de um cara como o Juan Martins. Então desculpem que hoje o clima aqui no canal, na Trilha do Terror, é diferente. O meu peito está apertado porque eu perdi não só um amigo, mas um irmão. Um rapaz que a gente brincou junto quando era criança. Na Rádio Bandeirantes ele ia comigo, trabalhava comigo lá me ajudando. Nos anos 2000. Depois ele foi morar em Sobral, já não via o Juan há mais de 20 anos. Mas nós nunca perdemos a amizade, nunca perdemos o contato, a irmandade. E é isso que importa, a lealdade, não importa a distância, não importa o tempo. E o Juan era um irmão para mim, um dos maiores entusiastas de tudo que a gente fazia juntos. Fizemos muitos trabalhos com êxito. E o Na Trilha do Terror, de novo, está em pé aqui hoje por causa dele. Ele era aquele cara que não apenas assistia, ele vivia o canal com a gente. Lá no grupo do WhatsApp, estava sempre ali, dando suporte, incentivo, recebendo cada pessoa que chegava no grupo. Naquela mensagem de bora pra cima. Aquela mensagem que faz toda a diferença, sabe? Não vai dar certo. Falar do Juan é falar de lealdade, é falar de alguém que acreditou no nosso sonho aqui do canal, como se fosse dele. E é difícil aceitar que agora a gente vai seguir caminhos diferentes, sem ele aqui. Mas eu sei que, em breve, nós vamos encontrá-lo quando Cristo voltar e cumprir a sua promessa, como eu disse, aquele que crê em mim, ainda que morto, viverá. A morte, para quem acredita em Jesus, é como se fosse um sono, e Jesus vai despertar da morte, do sono, aqueles que creram nele. Acompanhando nossos episódios, o Juan sempre vibrava, como eu disse anteriormente, mandando força, mandando apoio. E fica agora a nossa singela homenagem à família do Juan, a Maria, sua mãe, a Thaís, sua irmã, seus sobrinhos. E dizer para a família do Juan que a nossa trilha ficou mais silenciosa sem ele, viu? Mas o legado dele está gravado em cada vídeo, em cada lembrança nossa. Inclusive, após essa fala, eu vou deixar aqui anexo o episódio que ele participou com a gente. Eu estou aqui antecipando alguns episódios. E eu queria muito chamá-lo para participar desse episódio que eu estou gravando, porque agora, em maio, eu estou indo para a França. Eu vou ficar um período lá sem poder gravar episódio. Eu estou adiantando o que eu posso aqui, para não deixar vocês desassistidos. E eu queria convidar o Juan para estar gravando comigo. E na segunda-feira, enquanto o Júlio César gravar um episódio aqui comigo, do Lobisomem de Jacarepaguá, que ainda vai entrar aqui no Spotify, lá na Apoia-se, eu falei, até comentei com o Júlio, estou preocupado com o Juan, porque eu mandei mensagem para ele e não me respondeu, e ele sempre me respondia de imediato. E hoje, meus amigos, hoje é dia 16 de abril de 2026, eu fui falar com a mãe dele, que já tinha tentado falar antes, não consegui, ela me falou da morte do Juan. Então,
Vocês vão acompanhar aí o episódio que ele participou. Vou deixar aqui em anexo junto com esse aqui. E vai ficar cada lembrança dele aqui nesse canal, porque ele ajudou muito a gente aqui. Ajudou demais. Então eu agradeço a ele pela parceria de todas as horas, por estender a mão, por ter sido esse cara gigante que ele sempre foi. A gente vai seguir por aqui, honrando a memória dele, contando as histórias que vier pra gente contar. Agora com um pouco menos de luz, né? Porque a dele se apagou. Mas a lembrança dele vai estar sempre entre nós. O Juan Martins vai estar presente aqui, em memória, hoje e sempre. A família do Juan Martins, nossos sinceras condolências. Eu quero agradecer por tudo mais uma vez e desejar que ele descanse em paz. E para você, família, saber que isso não é um adeus, mas é um até breve. De novo, eu fico com a promessa de Jesus: aquele que crê em mim, ainda que morto, viverá. Descansa em paz, Juan. E eu sei que em breve Jesus voltará para te tirar de dentro do sepulcro, para viver com ele uma vida feliz, sem lágrimas e sem dor. Essa é a esperança que me move. Eu espero que essa esperança mova você também. Um abraço e até a próxima. Now streaming. Disney Plus invites you to go behind the scenes with Taylor Swift in an exclusive 6-episode docuseries. I wanted to give something to the fans that they didn't expect. The only thing left is to close the book. The end of an era. And don't miss Taylor Swift, The Eras Tour, the final show, featuring for the first time the Tortured Poets Department. Now streaming, only on Disney Plus. Agora vamos para o episódio de hoje. Olá amigo, olá amiga, tudo bem com você? Espero que sim, aqui é o Márcio e vim trazer para você agora a segunda parte do bate-papo que nós tivemos com os inscritos e também apoiadores do nosso canal. Você vai ouvir agora a segunda parte, mas antes não se esqueça de se inscrever, de seguir o nosso canal, de comentar de qual parte Brasil e mundo você fala, a hora que você ouve a gente. No caso do YouTube, ativa o sininho e tem até o botão de hype lá. Se aparecer o botão do hype e algum dos nossos episódios no YouTube, dá essa força aí. No Spotify, você sabe, né? Avalia-nos com as 5 estrelas, que nos ajuda muito essa questão aí. Venha fazer parte da rede de apoiadores, o link está na descrição. Sem mais delongas, convido você a continuar ouvindo essa segunda parte. Lembrando que eu vou gravar ainda um episódio especial com o nosso apoiador Jorge Luz. Jorge Luz, que vai entrar em breve aí no ar, um episódio que eu gravei com ele, com a Luciana e outros convidados. Agora então fique com a segunda parte do bate-papo com a Luciana, com o William, o Gabriel e o professor Juan. E eu que vos falo. Tá certo, meu amigo? Tá certo, minha amiga? Vem com a gente.
beleza. Muito bem. Luciana, dos episódios que você gravou comigo, qual foi assim que você achou assim mais... como eu posso definir para você como psicóloga, mais intrigante na tua área, assim, que, nossa, como é que essa pessoa pôde agir? Qual dos episódios que você acha que você participou, que você lembra, que você teve que pensou bem, assim, como psicóloga, para poder avaliar o comportamento mental da pessoa? Teve aquele ali que foi bem da psicologia mesmo, né? Quando começou tudo ali, né? Sobre o lobo frontal, aquele episódio, né? Que sim. a gente estava falando, o Phineas Pigage, o Phineas Pigage. Sim, isso, né? Ali, como que foi interessante, assim, né? Falar ali do cérebro e tudo, né? Que teve aquela perfuração e tal. Esse foi legal, né? De conversar também. E teve alguns também de lobisomem, né? Eu lembro de um assim também, do Bonnie e Clyde, não foi? Daquele... Bonnie e Clyde. Família, né? Então, da menina. Então, teve alguns assim bem interessantes, né? De ver como que a questão familiar influencia, né? Não só a genética, mas como a experiência de vida que a pessoa tem ali, né? No decorrer ali da vida, nos primeiros anos, como isso influencia quando ela cresce nas suas escolhas, nos comportamentos. Então, isso foi bem interessante da gente poder pensar e avaliar ali, né, o comportamento humano. Legal. Eu gostei muito além da Bonnie e Clyde, claro, que você falou bem ali, você avaliou muito, muito bem a questão do comportamento da Bonnie, né, de querer se envolver sempre com pessoas perigosas, mas o Vampiro de Niterói, eu acho que foi assim um dos episódios também muito recente aqui da nossa história. Vocês chegaram a ouvir esse? Ah, não, esse é para apoiador. Juan, você já ouviu esse episódio completo? O Vampiro de Niterói? Não, ainda não, Márcio. Ainda não, Márcio. Não. Querida Solange, ainda não, né? William e Gabriel, vocês no Spotify, vocês têm só um trecho, né? Do que é para apoiadores. E a Luciana, ela fez uma análise bem complexada, descomplexando, na verdade, né? A mente do Vampiro de Niterói. Vocês já ouviram trecho desse episódio no Spotify ou não? Não, ainda não. E você, William? Eu não entendi direito o que você falou, não, mano. Eu perguntei sobre o episódio O Vampiro de Niterói. Você já conseguiu ouvir um trecho dele no Spotify? Consegui sim. Então, esse episódio, para quem é apoiador lá, ele tá completo, tá na íntegra. E, Luciana, assim, eu achei muito interessante a análise que você fez eu sei que já passou o episódio, você não vai lembrar mais o que você... Gente, é que assim, ó, quando a Luciana faz a análise dela, não tá escrito não, tá? Ela pega o roteiro... na hora, né? Na hora, né, Luciana? A gente lê o roteiro ali que a gente escreveu, mas a análise que ela faz é na hora. Então, assim, seria covardia. Eu disse, Luciana, você pode repetir o que você falou? Isso, pra lembrar. Cérebro aqui não ia ajudar muito, não. Não vai lembrar mesmo. Mas, assim, a análise que ela fez sobre o comportamento mental do Marcelo, que é o nome lá do Vampiro de Niterói, não lembro... Acho que é Marcelo Costa, não lembro mais o nome dele. Gente, foi fantástica, porque assim, ó, de novo, né? Eu até falei num trechinho que eu liberei lá pro pessoal que é o vídeo do Spotify. Não é querer defender o criminoso, não é isso. Mas existem alguns contextos que levam a pessoa até esse texto. Percebe? Ou seja, como a Luciana falou, a questão de comportamento, do que passou na infância, né, Luciana? Isso mesmo. Então, a gente faz aquela análise ali para entender um pouco mais como que a pessoa chegou até aquele ponto. Não é justificando o ato, mas, ou seja, entendendo o que fez chegar até aquele momento, né, Luciana? Isso mesmo. Então, a gente vai, assim, estudando, entendendo, né? Porque tudo é possível ali quando faz um acompanhamento antes, né? Então, quando se descobre ali na infância, ou quanto antes que descobre alguns comportamentos ali raros, diferentes, desafiadores, é importante, sim, dar uma atenção, fazer um tratamento mesmo, para poder modificar ali o cérebro da pessoa de alguma forma e que os efeitos sejam bem menores, né? Ou seja, em outras palavras,
se talvez a pessoa responsável por essa pessoa tivesse detectado essa anomalia no cérebro da pessoa, esse transtorno, talvez, não sei se posso classificar assim, ou seja, muitos crimes poderiam ter sido evitados, né, Luciano? Sim, com certeza, com certeza. E nós vemos muitas notícias, né? A gente vê cada coisa que acontece, assim, horrendas, né? Absurdas. E muitas delas, nós vemos que são pessoas que já tinham alguns comportamentos, já tinham alguns traços de alguma psicopatia, alguma coisa, alguma questão também familiar, sem a estrutura, né? Sem a base. Então, não tiveram ali um suporte também para poder se entender, né? Então, conforme vai passando o tempo, os anos, a falta de suporte mesmo, né, emocional, pessoal e tudo, isso pode agravar, né, as situações. Juan, quer falar? Fica à vontade. Não, que eu ia acrescentar o seguinte, que como diz o filósofo, né, o pessoal lá da sociologia, que o homem acaba sendo o lobo do homem. Então, o próprio convívio social às vezes acaba desvirtuando a pessoa, né, pro mau caminho. Sim. Então as má companhias acabam levando para fazer esses atos grotescos. É isso aí. Pode concluir, Juan, perdão. Eu ia falar outra coisa que eu acabei esquecendo. Você tá com TDAH também, é? Ai. Mas a amnésia é Covid. Mas olha só, isso aí é muito verdade mesmo que o Juan tá falando, né? Se você anda com boas companhias, a tendência é você fazer coisas boas. Se você anda com más companhias, a tendência é acabar fazendo coisa errada mesmo, né? Agora, a Luciana tá falando sobre o episódio do lobisomem, Luciana. Eu lembro um que você gravou comigo, que eu achei bem interessante. Agora, eu não sei se ele é para apoiador. Aqui, os meninos que gostam de episódio de lobisomem podem nos ajudar. O lobisomem da olaria, Luciana. Acho que você gravou esse comigo também. Lembra desse episódio? Lembro, sim. Sim, esse eu lembro. Eu não sei se dá para apoiador. Ô, Gabriel, você sabe, já ouviu esse episódio, o lobisomem da olaria? Agora eu não tô lembrado. Pra falar a William, verdade. Você se lembra disso, William? Se você ouviu esse episódio, o lobisomem da olaria? Eu ouvi por aqui, mas não recordava como que foi ele. Eu não lembro se ele também era para apoiador ou se ele era para público geral. Mas ali, Luciana, a gente discutiu até uma coisa interessante, né? Porque os meninos estavam no quarto deles lá, né? Não sei como é que chama. Uma casa abandonada, né? Isso, não é na casa abandonada. Como eles trabalhavam na olaria, cada um tinha sua casinha para dormir. Lembra disso? Ah, sim, aham. E o menino foi, um desses rapazes foi acordar para poder fazer suas necessidades de madrugada e escutou o bicho relinchando lá fora, resmungando, sei lá. Né? Aí você até falou, né, da questão da pressão mediante ao local, que era deserto, né, que poderia talvez a mente tá pregando uma peça, mas nós vimos que haviam outros relatos também, né? Não era só o dele, né? Sim. Sim, bem isso mesmo. Então a pessoa já vai tendo ali a ideia, né, que o ambiente já tem aquilo e tudo, né, que já é um lugar, digamos, mal assombrado, né? Assim, então a mente já vai criando assim, já vai tendo aquela expectativa de o que vai ter nesse local e tudo, né? Legal, muito bem. Tem um outro episódio que a Luciana também participou, foi esse, o lobisomem da olaria. Nossa, me fugiu aqui agora, gente. Foi o da olaria. O da porteira também. Vocês já chegaram a ouvir esse episódio ou não? Eu não lembro o número, tá? Mas também não é muito antigo. É dessa temporada. Essa quinta temporada. O lobisomem na porteira. Você lembra desse, Luciano, ou não? Não lembro, Márcio. Porque foram alguns lobisomens que a gente falou, né? Isso, foram alguns, não, foram vários que você gravou comigo. Esse eu me lembro porque foi interessante. Que ele estava vindo da festa, o relatante disse que tinha tomado uma cerveja, mas que cerveja não deixava ele bêbado. Aí eu até perguntei pra você se você passaria na porteira. Sim, que a gente teve uma brincadeira assim, né? Isso. Jamais passaria nesse lugar. Não, jamais, né? Fala aí, Juan. Eu lembro do lobisomem, mas é aqui da Meruoca, que era mais ou menos isso do Alaria também, que o pessoal se escondeu na casa e só escutava os relinchados
do bicho querendo entrar e as crianças com medo. Mas... E eu lembrei do que eu queria falar antes. Pode falar. Da questão da psicologia, né? Uhum. Que tem certas personalidades que acabam interagindo e gerando esse conflito. E o Bonnie e Clyde, né, entra naquela questão da Vivi Perigosa, que apareceu até numa novela, que um tem borderline e o outro tem outro tipo de relação muito narcisista, que acaba um incentivando o outro. Aí acaba adentrando para a parte criminosa, que acaba querendo cada vez mais adrenalina. A Bonnie né, tem um trecho lá do episódio no Spotify, não sei se os meninos que já ouviram, o William e o Gabriel, se já ouviram, não, tem um trecho lá do episódio, que o primeiro namorado dela já não valia muita coisa. O primeiro namorado já era problemático. Né? Pode falar, William. Eu ouvi sim, Márcio, esse episódio, achei muito interessante. E ela tinha um dedinho podre para escolher alguém para ficar com ela, né? Sempre que escolheu um namorado, ele não era uma pecinha boa, que a gente chama de peça rara. Peça rara, né? Então, aí o segundo também já não era flor que se cheira, aí colou no Clyde e afundou de vez, né? São como o William acabou de dizer, que é o dedinho podre para escolher. Mas eu acho que ela gostava desse tipo de escolha, viu? Já era, como a Luciana falou, né? Mediante o ambiente, talvez que ela cresceu, né, Luciana? Possa também ter influenciado para isso, né? Sim, com certeza, né? O ambiente influencia muito mesmo a pessoa na questão do seu comportamento, dos temperamentos. Influencia bastante. Deixa eu ler aqui mais um comentário aqui, que está aqui no Spotify. Infelizmente, gente, olha, eu não excluo nenhum comentário. Vocês já perceberam isso, né? Pode ser negativo, positivo, não tô nem aí. Eu vou lá e publico e tá tudo certo. Sou uma pessoa bem democrática. Só que esse, sem querer, viu? Você que tá me ouvindo aí, sem querer eu excluí seu comentário. Não foi por querer. Eu cliquei sem querer no botão e acabou excluindo. Mas o nome da pessoa era Henrique. Acho que é Henrique 88. Ele falou assim, um comentário contrário ao nosso trabalho. Ele comentou assim, que eu me lembro que sem querer eu excluí, mas eu gravei o que ele disse. Ele falou assim, nossa, até que tá com IA, triste fim. Cara, deixa eu mandar um recado pra você aqui, ó. Eu ia te responder lá no Spotify, porque eu respondo todo mundo. Se vocês forem olhar, todos que comentaram lá, por mais que eu não consiga gravar os comentários, porque essa temporada e as outras eu sempre gravei antecipadamente, então os comentários vinham depois. Eu não conseguia colocar por causa do tempo. Se você for reparar aí, o Henrique, eu acho que o nome dele é esse, não me fala a memória, 5 temporadas. Não fiz uso de IA praticamente em nenhum dos episódios. Fiz agora no finalzinho para poder experimentar. Temos ali uns relatos que estão com IA na minha voz. Com IA na minha voz e com IA na voz da Yara em alguns trechinhos. Por quê? Quando a gente grava aqui, o que acontece? Às vezes falha a internet e a voz da pessoa vai desse jeito. Então, para não ter o trabalho de a Yara ou a Luciana que grave, talvez mandar a gravação de novo, eu pedi a autorização da Yara, peço a autorização da Luciana, se for necessário, para poder clonar a voz dela e fazer aquele trecho da fala novamente. Agora, a minha voz, eu usei um episódio inteiro com IA. Gabriel, William, Juan e Luciana. Os três aqui. A Luciana, eu mando para ela, mas às vezes o tempo dela... Vocês sabem me dizer qual é o episódio que é todo de IA? De memória eu não lembro, não. Minha memória é ruim. Percebi a minha voz com IA lá alguma vez ou não? Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners and 3 grams of prebiotic fiber. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi. Nunca percebi, não. Ser bem franco. Não. E você, Juan? Mas vou reparar, vou ver tudinho pra poder reparar. Então, percebi, não. Então, assim, agora vou prestar atenção. Presta atenção. Tem episódios ali que eu fiz inteiro. Mas a IA...
a IA também faz parte hoje do serviço, né, Márcio? O episódio todo você tem que revisar, com certeza. Sim. Mas faz parte de acrescentar no serviço. Seja para edição de imagem, seja na edição de áudio. O cantor hoje em dia não tem cantor de gogó, não. Todo cantor hoje passa pelo afinador para cantar com voz de ouro. Uhum. Tem uma IA ali para poder fazer a afinação. E é verdade. Na parte de mídia também. Se a gente tem esse recurso, a gente pode usar. Sim. Não é proibido? Eu fiz uma experiência, amigos. Eu não vou contar o episódio, eu quero que depois vocês comentem lá, tá bom? Se vocês puderem encontrar. Eu fiz o episódio, acho que foi 2 ou 3 episódios ou mais. Falei, cara, eu vou colocar com IA aqui, pra ver se alguém percebe. Eu mandei para um amigo meu, que também é jornalista, ele é radialista também. Eu clonei a minha voz e mandei. Falei, ó, o que você acha dessa minha locução aí? Aí ele, caramba, tá limpinha. Ele falou, tá limpinha. Ou seja, nem ele percebeu. Nem ele percebeu. Ele, cara, tá com a qualidade fenomenal. Eu falei, aham. Falei, e o que você achou das minhas pausas? Não, tá excelente. Gente, foi muito engraçado eu ouvi, porque ele é da área. Então, assim, se tinha que alguém que perceber qual era a IA ali, tinha que ser ele. Você concorda comigo ou eu tô errado, pessoal? Concordo. Se ele não percebeu, imagina nós. Pô, falei, não, cara, ele não percebeu. Eu vou mandar lá no canal pra ver se alguém vai perceber. Cara, mandei. Aí, depois de muito tempo que o episódio tinha sido lançado, aí veio o comentário aqui do Henrique. O Henrique, então assim, triste fim por quê, né? Porque se a tecnologia tá aí, como disse o professor Juan, nós temos que usar. E o meu tempo é curto, então eu tenho que otimizar esse tempo. É claro que se eu puder trazer todos os conteúdos com a minha voz natural, eu vou fazer isso. Eu quero dizer uma coisa aqui pra vocês. E ano que vem, meus amigos, eu vou ter que pensar muito bem na logística do programa, porque eu tô indo morar em outro país. E é 4 horas de diferença de fuso horário. Brasil para onde eu estou indo. Pode falar, Juan, fica à vontade. Vai mesmo fazer a mudança de país, Márcio? Vou. Uhum. Em janeiro já estarei embarcando já. Se Deus quiser. Então, assim... pode falar. A IA aqui é para ser usada para aprimorar o conteúdo. Queria dar parabéns ao Henrique se ele percebeu essa modificação do conteúdo. E dizer, né, que a gente pode aprimorar melhor para poder trazer o melhor para entretenimento dele. Justamente. Porque, assim, como você disse, a voz fica redondinha. A gente não vai ter chiado, não vai ser essa gagueira que a gente às vezes empaca. E dá para perceber, às vezes, por conta disso. Uhum. Ou, às vezes, aquele tosse que às vezes tem um pigarro da garganta. Mas é muito difícil, como você disse. Igual assim, na edição eu limpo tudo, pessoal. Aqui, nesse caso do nosso bate-papo aqui, vai do jeito que está. Mas na edição, quando a gente está gravando, né, Luciana? A Luciana sabe que a Luciana já gravou comigo episódios. Luciana, eu deixo ir ruído para gravação, Luciana? Não. Limpo tudo. Uma outra frase ali que às vezes não dá, aí tem que passar daquele jeito. Mas se eu posso usar a IA, igual... Gente, a última clonagem que eu fiz, Gabriel e William, ficou tão perfeita que até eu me confundi, se vocês querem saber. Eita, então... Se dá pra confundir, então... Realmente tá bom. Rapaz, assim, uma qualidade fenomenal, William. A mudança, eu falei, caramba, eu não acredito que esse negócio captou até a minha missão. Capturou até a respiração. Até a respiração. A pausa que você dá pra respirar, sabe? Eu fiquei assim, ó, gente, eu fiquei impressionado. Caraca. Fiquei impressionado. Assim, é claro, de novo, né? Do Juan. Tem uma ferramenta para facilitar. E vai sair com a mesma perfeição, por que não utilizar? Isso aí é um comentário que não faz jus à qualidade do conteúdo que é entregue. E outra coisa, né, meus amigos? Por exemplo, vamos supor que se eu de 10 episódios e eu fizesse 8 com IA, aí, o Henrique, com todo o respeito à sua opinião, justificaria a sua reclamação. Mas, cara, temos aí 5 temporadas, 200 e quantos episódios, pessoal? 215, eu acho, já, no total. Nós já chegamos... Deixa eu olhar aqui no Spotify rapidinho, pessoal. Deixa eu olhar aqui. Aqui no Spotify eu consigo ver quantos episódios nós temos aqui. 217
7 episódios. Vai entrar no ar ainda, vai entrar um agora dia 4 de dezembro, vai ser o 216, e vai entrar esse que a gente está fazendo aqui, que será o 218, com esse que a gente está fazendo aqui. Então, ou seja, de 218 episódios, eu vou contar para vocês quantos foram aqui de IA, tá bom, pessoal? Eu vou afunilar aqui, vai ficar mais fácil para vocês poderem ver qual que é IA. Deixa eu contar aqui. Deixa eu ver. 2, 3 episódios com IA de 218, contando esse que eu vou editar e vou colocar no ar. Então, como o Juan falou, o professor Juan comentou, o William e o Gabriel, gente, tecnologia tá aí, vamos usar a tecnologia a nosso favor, vamos facilitar nosso trabalho também, né? Amigos, eu quero agradecer a vocês, não vou mais tomar os vossos tempos, né? Quero agradecer vocês por terem comparecido aqui nesse episódio especial, e eu queria que vocês comentassem aí, cada um, sobre a satisfação de vocês com os episódios, o que a gente pode estar melhorando, se vocês estão contentes com os dias que nós publicamos, com o horário, e qual que seria aqui o horário melhor para vocês acompanharem o episódio em tempo real no dia da publicação. Fique à vontade para vocês comentarem aí o que vocês quiserem. Bom, pra mim, todos os episódios têm uma qualidade excelente, não tenho nem o que reclamar, nem o que falar praticamente, na minha opinião, no caso. E o que eu vejo aqui, assim, né, a gente que vai acompanhando, vai vendo todo o seu trabalho também, Márcia, assim, todo o empenho, a dedicação, tem feito tudo com muito zelo, né, tudo muito redondinho, assim, para poder levar a melhor experiência para a pessoa que está ouvindo, né, então, o impacto que está causando e, na verdade, toda a sua proposta mesmo, né, de criar esse canal e tudo é isso, né, levar essa mensagem e levar essa experiência para as pessoas. Então, estou achando muito incrível e fico muito grata também de estar participando aqui dos episódios e fico bem honrada mesmo com tudo. Luciana, eu que agradeço a sua participação com as suas análises, assim, enriquece bastante os episódios, viu, Luciana? Obrigado. Imagina, estamos juntos. Ô, Gabriel, obrigado também aí pelo teu feedback, é muito importante tudo isso, porque eu vou deixar o William falar aqui o feedback dele, também o Juan, e depois eu vou fazer aqui uma ressalvazinha para vocês, que talvez vocês já sabem, mas eu vou só destacar para o pessoal que está ouvindo aqui. Fique à vontade, William. Mas só queria te agradecer aí pela oportunidade aqui de estar gravando com você. E só você sabe, né, o carinho, a dedicação que você coloca, o empenho, o tempo também é o que a gente tem de mais precioso para entregar um conteúdo bacana. Então, só agradecer mesmo. Obrigado, William, obrigado. Professor Juan é um dos apoiadores lá que nos ajudaram a chegar aí a essa quinta temporada ao finalzinho. Tem um monte de episódios lá, acho que o professor Juan não ouviu nem a metade, né, Juan? Rapaz, eu acho que nem a metade. Tem muito episódio, mas os que eu ouvi são muito bons. E, assim, o melhor horário pra estar ouvindo é à noite, com certeza. Se pegar o fim de semana, assim, um sábado à noite, domingo à noite, dá aquele medo. Mas é muito bom conteúdo. Legal. Tanto as histórias reais como aquelas histórias que parecem assim, mais mentira, só. Tem umas histórias que a gente recebe aí que a gente já bate assim o olho, né, William? Não, isso aqui não é verdade, não. Mas se contou, quem saiu pra não contar? Outra coisa bacana também que eu admiro nos episódios é a trilha sonora. Eu acho que dá todo o incremento aí, deixa aquele toquezinho nos episódios. Legal. Era sobre isso que eu ia contar agora para vocês, meus amigos. Hoje, atualmente, no Spotify, o que acontece? O pessoal que é membro lá do clube da Apoia-se, por exemplo, se você vai... todos os episódios que vocês ouviram agora,
os apoiadores já escutaram, né? O pessoal lá do Spotify, e tem aqueles episódios que são exclusivos para eles. O pessoal do Spotify, vocês recebem toda quinta-feira os episódios que são livres, né? As quinta-feiras são publicados ali às 17h45, mais ou menos. Por que eu coloquei esse horário? Mediante a uma pesquisa quantitativa que o próprio Spotify me deu. O Spotify me deu que esse horário, nesse dia, seria o horário mais propício para os ouvintes estarem se conectando até em tempo real. Quando eu publico o episódio, as pessoas, segundo o Spotify, nesse ano, né, seria o dia mais propício, né? Embora que, como o Spotify entrega bem, que a gente estava falando aqui anteriormente, então acaba sendo indiferente essa questão, né? E mediante a votação dos melhores podcasts do Brasil, eu acabei antecipando alguns episódios porque eu percebi que a gravação que eu tinha feito com a chamada para o pessoal poder acessar o site lá e votar ia ficar obsoleto, né? Já ia ter passado, não ia dar muita liga. Então eu acabei publicando um terça-feira, um quinta-feira, mas geralmente a rotina será às quintas-feiras, né? No YouTube, Juan, eu publicava nos sábados à noite. Quando eles entregavam o conteúdo, eu publicava lá sábado às 19h45 ou às 20h45, ou seja, às 7h45 da noite ou às 8h45 da noite, que dava um ibope legal. Mas depois ele começou a avacalhar também, eu abri mão do YouTube, e a minha máquina também não ajudava a fazer vídeo, eu acabei abrindo mão. Pode falar, professor. É que do YouTube, realmente, ele chegava sábado, muitas vezes estava chegando para domingo, né? Chegava um pouquinho atrasado. Uhum. Era difícil chegar na hora. Mas fim de semana é o melhor eu acho, de assistir. Uhum. Eu acho que é por conta eu gosto mais de YouTube, né? Da parte do vídeo. Como o rapaz ali falou, você completou, a trilha sonora é uma parte importante, aqueles sonidos embaixo, de repente aquele grito para poder dar aquela adrenalina no coração, saber levar a música de suspense, é perfeito. Legal. Então, era isso que eu ia dizer agora. Se você for procurar qualquer outro podcast aí do nosso gênero, você não vai encontrar um podcast que tenha um formato igual ao nosso. Que trabalhe assim com a trilha sonora, porque o pessoal só narra a história. Já perceberam isso ou não? Não tem uma dramaturgia por trás. Sim, é verdade. Normalmente ele só lê, não tem esse meio que conversar com o público, normalmente. Uhum. E assim, é bem seco, Gabriel. É bem seco a narrativa, como o William tocou aqui na questão da trilha sonora. Eu me preocupo muito com isso, porque como eu sou do rádio também, e eu cresci, gente, trabalhando com rádio novela. Eu trabalhei durante muito tempo ali na Bandeirantes, na Rádio Bandeirantes do Rio de Janeiro, e ali eu aprendi a desenvolver roteiro junto com trilha sonora, porque a trilha sonora ela ajuda você a se ligar mais na história. E aí qual é o desafio que eu tenho aqui em relação à trilha sonora? São as questões dos royalties. Então, essa trilha sonora que a gente está usando agora foi eu que produzi, mediante o que, Juan? A IA. Eu encontrei um site que faz trilha sonora com o prompt que eu dou, e ele vai lá e produz a trilha sonora para mim e me livra dos royalties. Isso aí é muito bom, mediante alguns canais que tem esses bloqueios, como o YouTube, por exemplo, né? Era isso que eu ia falar. YouTube, ele para publicar o áudio, tem que ser o áudio free, o áudio aberto, porque ele tem até uma biblioteca de áudio grátis, mas se você publicar alguma coisa de outro compositor, você tem que dar parte do dinheiro para aquele que você colocou a música. O direito autoral, né? A IA entra justamente, como você disse, para fazer aquela composição sua para você ter o seu direito da música ali investido. Inclusive, agora aqui no Spotify, eu entrei com um recurso porque um cidadão lá do Oriente lá estava reivindicando uma trilha sonora. Eu falei, mas como assim tá reivindicando? Aí eu pedi o Spotify
para me mandar certinho qual era o segundo que entrou essa trilha. E mandaram o nome da música também. Aí eu olhei e fui pesquisar. Gente, a música é horrorosa. Horrorosa. Sabe que, Luciana, sabe o que é uma música horrorosa, Luciana? Diga aí. Multiplica por 100. Uma música horrorosa multiplicada por 100. Nossa. Horrível, horrível. Aí eu fui ouvir eu pesquisei a música não está disponível em lugar nenhum, a não ser no iTunes. E eu fui ouvir, gente, não tem nada a ver. E essa música, Juan, que eles reivindicaram, Gabriel e William, era uma música que eu peguei da biblioteca do YouTube, que era liberada de royalties. Aí eu peguei, mandei o recurso pro Spotify, falei, tá tendo algum equívoco, eu gostaria que vocês ouvissem a música que está no meu episódio. E eu peguei e tive que fazer uma... como é que eu falo? Eu tive que fazer uma captura de tela de vídeo com a música que estava em questão e mandar em anexo no recurso para o Spotify poder ouvir. O Spotify... Gente, olha, o Spotify é muito legal o atendimento deles. Eles me retornaram assim com uma elegância. Queremos pedir desculpas pelo imprevisto, tal. Nós vimos agora que realmente está errado e o episódio está liberado. Desconsidere qualquer e-mail que você tenha recebido anteriormente e pedimos desculpa. Gente, olha só que diferença de tratamento. Fala a verdade. Eu concordo, Márcio. Realmente tem que ser apurado se houve algum plágio intencional ou não intencional, porque quando usa IA também tem esse perigo da IA acabar clonando os acordes. Com certeza. O importante é que, mesmo que a música seja ruim, mas o importante é que os acordes não sejam os mesmos. Porque uma vez que os acordes forem os mesmos, né, fica estabelecido o plágio. Que às vezes tem um trechinho de 5 minutos, aí você pega 2 minutos da música sem querer, aí a copia. Aquele 1 minuto bom da música. Sim, sim. Aí acaba ficando ruim. Mas como você disse, você já pegou de uma fonte que era uma biblioteca reconhecidamente livre. Que era uma copyright, no caso. Isso. Que era aberto o direito. Então, não tem o que questionar. Era como você fez mesmo, adicionar um vídeo ou adicionar um áudio com a justificativa. Mas a questão pessoal, é que a música que estavam acusando que o autor entrou reivindicando ser dele, não tinha nada a ver com a música que eu estava utilizando. Nada, mas sabe o que é nada? Nada a ver. E no YouTube acontece muito isso, de um cidadão lá se julga ser detentor do direito autoral e não é nada aí, quer tentar ver se a pessoa não vai recorrer, aí fica pra ele, entendeu? Então eu achei, mas o que eu achei interessante, Gabriel, William, e Luciano e Juan, foi a forma como o Spotify lidou com a situação, entende? Quando eu comprovei que estava tendo uma tentativa, vamos dizer assim, de fraude da parte da pessoa que reivindicou o direito, na hora o Spotify entrou e resolveu o problema. Na hora. Aí a diferença do suporte de ambas as plataformas, né? Talvez se fosse com o YouTube, a tratativa poderia ser diferente. Não ia ter essa análise como teve. E a resposta, né? Que o pessoal do Spotify mandou para você por e-mail. Nossa, assim, e sempre quando eu preciso de alguma coisa lá do suporte é maravilhoso, viu? Atendimento é primeira linha, viu, pessoal? Primeira linha. Então, assim, aí você se motiva até em continuar publicando na plataforma deles, mediante a esse suporte que eles dão, porque qualquer pepino que você tem, eles vão lá e resolvem para você. É maravilhoso, é incrível isso. Mas, gente, mais uma vez eu quero agradecer a vocês pelo carinho aí da audiência, acima de tudo. A Luciana por ter estado sempre aqui disponível em participar conosco, viu, Luciana? Brigadão mesmo pelo teu carinho, brigadão pela tua disponibilidade, pelo teu tempo. Eu sei que o seu tempo é muito precioso, mas sempre quando eu chamo você, que você tem disponibilidade, você está aqui participando dos episódios. E eu sou muito grato a você por isso, tá bom, querida? Ai, obrigada, Márcio. Eu que agradeço. Então é importante a gente estar aí apoiando, contribuindo. Eu fico super feliz. Obrigada. E fala para o pessoal aí que, caso precise fazer uma consulta psicológica, como é que pode te comunicar, querida? Sim, vocês podem entrar em contato ali pelo Instagram, que é Luciana Muniz Psicóloga. E ali a gente vai conversando, né? Tem os links também, que daí já cai direto no meu contato, né? Do WhatsApp.
Então, eu estou ali, estou publicando agora, né, mais assim, conteúdos voltados para as mulheres, para as mães, né, que eu trabalho também com adolescentes. Então, a gente está aqui, né, estou aqui, a gente, né. A Luciana é uma psicóloga completa, viu, gente? Né, Lulu? Opa, estamos aí. Psicóloga completa. É jovem, adolescentes, adultos, precisou, quer resolver o problema da sua mente. A Luciana tem as dicas certas e o caminho certo para você seguir. Ou estou equivocado na minha colocação aqui, Luciana? Não, é isso mesmo, né? Assim, o trabalho principal é ajudar as pessoas, né? Entender os seus pensamentos, comportamentos, as emoções. Então, é a tríade que a gente fala, né? Tríade cognitiva. Então, a gente vai ajudando ali a estruturar melhor, né, os seus pensamentos e tudo para ter uma melhor saúde, né? E qualidade de vida. William, fico aguardando aí então, meu querido, o seu relato ou os seus relatos, tá bom, meu amigão? Obrigado por você ter aparecido aqui na gravação de hoje, meu querido. Ainda mais, eu que agradeço pela participação. Precisando, tamo aí. Gabriel Paulista, Gabriel, obrigado pela sua participação também aqui. E obrigado por você ser nosso ouvinte, estar maratonando nossos canais, divulgando com seus amigos aí. E seja bem-vindo, foi um prazer ter você aqui com a gente também, tá bom, queridão? Prazer também ter sido ter a oportunidade, né, no caso, de estar podendo conversar com vocês. É legal demais e agradeço muito mesmo. Professor Juan, matemático, lá de Sobral, no Ceará, obrigado por ser um apoiador do canal, juntamente com a Ana Paula, não posso deixar de mencionar aqui a Ana Paula, a Renata de Carvalho, a Rosemary, que é ali de Nova Iguaçu, temos o Edney Balduino, que é lá de Blumenau, Santa Catarina, que também é apoiador aqui do canal. O Jorge Luz não entrou, rapaz. O Jorge Luz, será que eu esqueci de colocar o Jorge Luz na conversa? Agora que eu me lembrei do Jorge Luz. Gente do céu, eu não acredito que eu fiz isso com ele. Deixa eu ver se eu fiz isso com... Não, eu não acredito. Deixa eu só verificar aqui, pessoal. Antes de eu finalizar esse negócio aqui, será que eu fui injusto com o nosso amigo Jorge Luz? Deixa eu ver aqui. Eu não acredito que eu não coloquei o Jorge Luz aqui. Vou ficar devendo pro Jorge Luz. Gente do céu, eu vou ter que pedir perdão pro Jorge Luz. Era pra ele estar aqui com a gente. Gente, TDAH é um problema sério mesmo. Eu jurava que o Jorge Luz estava no grupo. Jorge Luz, eu quero pedir perdão para você aqui já publicamente. E eu prometo fazer um episódio só com você, meu amigo. Me perdoe. Jorge Luz é apoiador e ele nos ajudou a chegar aqui até essa quinta temporada ao final, que ele é um dos apoiadores lá da Apoia, assim como o Juan. O Juan, Jorge Luz, o Edney, a Ana Paula, a Renata de Carvalho. Quem é o outro apoiador que está me fazendo falta aqui, gente? Me fugiu aqui. Gente, TDAH é um problema sério, né? Mas assim, se não fosse vocês, a Rosemary, pronto, a Rosemary, eu não teria chegado até a quinta temporada. E eu espero contar com vossos apoios para que chegamos à sétima. Juanzão, brigadão, viu, querido? Valeu, obrigado. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. E eu ia dar justamente a sugestão. Gravar um episódio especial com o Jorge Luiz, já que esqueceu do rapaz. Para ele poder dar a opinião dele também. Verdade. Um abraço aí, valeu, obrigado. Obrigado, gente. Uma ótima noite para vocês. Como esse episódio ficou bem grande, eu acho que vou dividir em 2 partes para depois jogar no Spotify. Amigos, fiquem à vontade para dar a consideração final de vocês. Fiquem à vontade aí. Começa com você, Gabriel. Comigo? Bom, boa noite para todos. Agradeço por ter participado. E que cada vez mais, né? Esse podcast venha crescer mais. William? Só mais uma vez agradecer ao seu convite, Márcio. Fiquei muito honrado e grato. E feliz também pela oportunidade. E convidar o pessoal aí que não conhece a se aventurar nas trilhas do terror aqui, ser um membro, para estar ajudando aqui o nosso amigo Márcio a estar entregando aí mais e mais relatos, mais e mais histórias dos ouvintes. E é isso.
Muito obrigado, Márcio. Eu que agradeço, meu amigo. Juan Martins. Oi, boa noite. Gostaria de agradecer esse momento de estar aqui participando com vocês. Recomendar o podcast Na Trilha do Terror a todos por ouvir esse excelente podcast. Participar também como seja membro no YouTube, apesar das controvérsias da plataforma. Se inscrever no Spotify ou até mesmo se inscrever, né, como um apoiador. Obrigado a todos por esse momento aqui de interação com vocês. Que o canal siga cada vez melhor para esse 2025, 2026 e continue cada vez melhorando com essas novas tecnologias, essas novas artes, esses novos comentários, sempre nos assustando e também nos entretendo. Obrigado, professor Juan. Luciana, você que já é figurinha carimbada aqui, mais uma vez, muito obrigado. Deixa suas considerações finais aí mais uma vez, tá bom, querida? Ai, beleza, pessoal. Então, assim, ó, continuem assistindo aqui os episódios, venham apoiar aqui também o Na Trilha do Terror, para a gente poder ir crescendo juntos, né? A ideia principal aqui é o juntos, né? O coletivo. Então, venha participar com a gente, vocês são sempre muito bem-vindos. Tá certo. Meu amigo, minha amiga, a você eu faço jus que mais uma vez você acesse o link anexo a esse conteúdo. Se você ainda não é apoiador do canal, tente fazer esse apoio para conosco, que nos ajude a começar a 6ª temporada e tenha acesso a todos os episódios que os apoiadores também já têm lá desde o início do ano. Muito obrigado a você que, mesmo que não pode apoiar financeiramente, mas apoia comentando, apoia divulgando e indicando o canal para outras pessoas. Isso é muito bem-vindo, dando as 5 estrelinhas aqui no Spotify. No caso do YouTube, se você já tiver lá botando o hype, você fizer esse hype para nós também nos ajuda. E, de novo, comenta de qual parte do Brasil e do mundo você ouve a gente e o que você acha do nosso episódio aqui, que vai ao ar toda a quinta-feira no Spotify. Meu muito obrigado para você, tudo de bom e de belo, com sabor de caramelo. Tenha uma ótima noite, uma ótima madrugada, um ótimo dia, uma ótima tarde, e eu espero que você encontre um lobisomem por aí. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, William, valeu, Gabriel, Luciano e Juan. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Tchau. Bem, encerramos então aí essa primeira parte da conversa, a primeira e a segunda parte, e eu vou gravar o episódio que ficou devendo aí com o nosso amigo Jorge Luz. Em breve você vai ouvir o episódio com o nosso amigo Jorge Luz. Nossa TDAH, gente, é um problema sério, viu? Amigos, amigas, não esqueça de apoiar o nosso canal pro ano que vem. Se você puder acessar aí a plataforma da Apoia-se ou do Orelo, o link está aqui em anexo. Vai lá e adota uma das campanhas, veja qual que é mais útil para você, as recompensas que você vai ganhar, porque amanhã pode ser você que pode estar aqui com a gente, ó. O Gabriel e o William, eles estão aqui hoje porque os apoiadores abriram mão de suas participações e pediram para sorteá-los. Os ouvintes que estão lá no grupo do WhatsApp, nós sorteamos. O contemplado foi o Gabriel e o William. Então, ou seja, amanhã pode ser você a vir participar com a gente, pode ser você a vir fazer parte de um bate-papo como esse. Então, manifeste o seu apoio, ajuda a gente a chegar mais longe. Vocês sabem que o valor que entra aqui é pequeno, mas se a gente conseguir fazer um volume grande, eu consigo ter uma máquina melhor e, consequentemente, entregar episódios com mais qualidade e com mais agilidade, para vocês terem ideia. Então, manifesta seu apoio, manifesta aí o seu incentivo, não só financeiro, mas também compartilhando, curtindo, comentando e indicando para um amigo. No Spotify aqui, 5 estrelinhas, YouTube, joinha, ativa o sininho, e se tiver o botão de hype lá, dá um hype nos nossos episódios. Tá bom, amigo? Tá bom, amiga? Obrigado mais uma vez pela sua audiência e por ter ficado até o final. Até a próxima. Tchau, tchau.